Olha só quem voltou! Tamo de volta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado. Um tempo sem fazer, né? Mas estamos de volta aí a pedidos, né? Vamos começar então olhando essa dinâmica do nosso Ibov, que segue em uma ampla tendência de alta, né? A gente tem muito espaço para poder corrigir sem que isso estresse essa movimentação de alta do Ibov, tá? É, E a gente tem uma primeira parada aí dessa correção, vamos dizer assim, aqui nos 152 e 200, mais ou menos. Se a gente cai para o gráfico de 4 horas, vocês podem perceber que essa região é justamente o fundo, tá? Que a gente está trabalhando inicialmente, né? E aí, quando a gente vai para o mini índice, a dinâmica é muito parecida. A gente tem aqui esse fundo que está sustentando a movimentação, né? Foi respeitado ao longo do pregão de sexta-feira, porém, a gente precisa ver o rompimento dos 157.870 para que essa continuidade do movimento ocorra, né? É fato que ainda não é de se descartar, né? Vamos dizer assim, um teste um pouco mais embaixo, ali no 154.700 é o meu cenário, tá? Então eu vou deixar marcado aqui essa primeira possibilidade que eu vejo, né, de atuar comprado aqui nesse ponto. Vou colocar tracejado que fica mais bonitinho, tá? E aí a gente tem também, se é uma região de topo interessante, é também uma região interessante para trabalhar vendido aqui no 157.750. Agora, quando a gente cai para o 15 minutos, será que dá para a gente filtrar alguma coisa? Bom, para mim fica nítido que a única região interessante para trabalhar vendida é lá em cima no 157.900, tá? Mas eu quero levar esse fundinho aqui do 155.860 marcado, tá? É um fundo que pode manipular. Não sou comprador na região de mínima de sexta-feira, tá bom? E para trabalhar vendido, só trabalho vendido mais para cima no 157.800. Então, precisamos de altas amplitudes no pregão de amanhã. Bom, olhando o dólar sentiu uma pressão vendedora. Dólar acima dos 5.444 é barata voa. Tomem cuidado, tá? Então, eu ainda vejo uma movimentação vendedora para o dólar para o pregão de amanhã, principalmente se ele perder esse fundinho daqui, tá? Então, se ele perde isso daqui, a gente fica com um cenário mais alinhado para quedas. Esse fundinho do 5.396. Bom, olhando lá fora, né, o que a gente tem de dinâmica aqui, tá? É, eu tô, eu atualizei aqui o meu TradingView, gente. Eu tenho que arrumar ele, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou arrumar um layout aqui, mas vamos para o modelo tradicional, né? Bom, pessoal, DXY, o que a gente tem aqui? Atenção, DXY testando novamente o patamar do 100, né? Segundo teste, eu acredito aí num spike, num stress que vai levar esse DXY rumo ao 102, tá? Tomem bastante cuidado com as movimentações do dólar ao longo dessa semana, pessoal. Tem que ficar bem alerta, tá? É... DXY, falei. Emergent Markets. A gente vê uma realização aí nos Emergent Markets, né? Pode estar marcando topo. O que vai definir para a gente se é topo ou não? É esse 51,83. Se perder aqui, a gente pode ver uma correção bem maior dos países emergentes, tá? O Tenier, ele encontrou uma região tranquila aí de suporte nesses 4, tá? Enquanto a gente vai ver um VIX
trabalhando na casa dos 23, né? É um ambiente aí de preocupação, porque o VIX acima dos 30 traz aí aquele pânico para dentro do mercado, tá? O EWZ está sentindo uma região vendedora, mas a tendência é ampla de alta. Então, se porventura essa pressão vendedora trouxer aqui o EWZ até esse patamar dos 28,86, 87, né? Não se preocupem, tudo normal, tá, pessoal? É a movimentação natural do EWZ. Small 11 numa região também vendedora, tá? Pode estar simplesmente fazendo essa falha de rompimento de topo para poder voltar para o patamar do 100. E o Brent, que não é ainda o meu cenário base, ele vir negociar abaixo dos 60 dólares. Apesar que ele está completamente sem momentum, tá? Assim como o minério de ferro, encontrou uma região de conforto nessa faixa dos 102, né? E não quer desenvolver daí, tá bom? Mas se for para fazer alguma coisa, para mim é compra. Já o Bitcoin, aí a coisa tá feia. A gente colocou fim na tendência de alta do diário no Bitcoin. É fato, ele chegou numa região de alvo do semanal desse movimento de queda. Então é de se esperar um movimento de pullback do Bitcoin ao longo dessa semana, né? Mas pullback que, se ele subir até aqui o patamar dos 106, para mim é uma ótima oportunidade de venda nesse trade, tá bom? Ouro segue na movimentação de alta, transformou esses 4.000 onça Troy uma região de suporte para ela. E por último, mas não menos importante, o euro-dólar, né? Euro-dólar que... Ah, eu pulei o EWZ, foi mal, o EWZ não, o S&P e Nasdaq. Euro-dólar que, enquanto não perder o 1,13, ainda está em tendência de alta. Bom, vamos olhar aqui o nosso S&P e o nosso Nasdaq. Eu gosto de olhar eles com médias. MNQ. Eu gosto de olhar eles com médias, pessoal, porque dá uma perspectiva melhor para a gente, tá? O que a gente tem aqui? Fica nítido o conforto em trabalhar vendido, né? Mas esperem as puxadas, tá bom? Tanto no S&P quanto no Nasdaq para trabalhar vendido, né? Se for do seu interesse. O S&P ainda está em tendência de alta, ele só veio testar o fundo anterior dele, do gráfico diário, tá? Não mudou nada. A abertura essa semana vai ser muito importante para a gente acompanhar, né? Mas dá para falar de um alvo aí num curto prazo, próximo à máxima da quinta-feira, desse primeiro pullback nos mercados. Então, acredito sim, fielmente, que a gente deva ter um pullback é, nos mercados lá fora na segunda-feira, tá? Bom, é isso. Estamos de volta com o estudo de mercado. Lembrem de deixar seu like, indicar para o coleguinha, compartilhem para todo mundo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!